Olá, seja muito bem-vindo à Semana Negócios Lucrativos. Durante essa semana eu vou te contar as principais técnicas e estratégias para você transformar o teu negócio numa verdadeira referência e alcançar o tão almejado sucesso na tua empresa. Então eu vou te contar os principais erros que te impedem de alcançar esse sucesso e como que você pode aplicar estratégias de gestão, marketing e vendas para transformar o teu negócio numa referência. Quero te falar para você já pegar um caderninho, pegar uma caneta para anotar tudo que você vai aprender ao longo dessa semana. Porque de nada adianta você assistir todas as aulas e não aplicar todas as estratégias que eu vou te passar. Então é importante que você anote, aplique, me marque que você está assistindo essa semana, porque eu quero ver, que eu tenho certeza que vai ser incrível e você vai terminar essa semana com uma estratégia muito bem definida para alcançar o sucesso no teu negócio e tornar a tua empresa uma verdadeira referência. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas quem é você para me ensinar isso? E se você ainda não me conhece lá do Instagram, do YouTube, enfim, não sei da onde que você me conhece, mas se você ainda não me conhece, o meu nome é Fernanda Fressato, eu sou advogada, mas mais do que isso, eu sou empreendedora. Desde criança eu trabalho com vendas e desde criança eu sempre quis ter meu próprio negócio. Quando eu era bem pequenininha, eu já vendia, sabe tipo filme americano que vende suco na frente do prédio? Eu fazia esse tipo de coisa. Depois eu vendi brigadeiro na escola, vendia caixinha decorada, tinha um portfólio. E eu sempre tinha algumas estratégias que hoje eu descobri que eram estratégias excelentes, veja só. E por isso que na época eu já vendia. Mas eu sempre falo que a vida nos leva a caminhos estranhos, né? E aí eu fui fazer faculdade, porque sempre acreditei na importância do estudo e a gente sabe que a educação tradicional ainda é o caminho da maioria das pessoas, né? E aí eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de Direito, me formei e fiz faculdade de licenciatura em teatro, porque eu sempre amei dar aula. E eu queria trabalhar como professora, eu queria uma licenciatura, pensei em fazer letras, mas me descobri no teatro, amei, trabalhei em alguns trabalhos como atriz, achei simplesmente incrível. E vim morar numa cidade de 18 mil habitantes. Na época eu morava em Curitiba, que é a capital do Paraná, né? E decidi largar tudo na cidade grande para morar numa pequena cidade de 18 mil habitantes. Eu queria qualidade de vida. Então todo mundo, eu sempre vejo as pessoas falarem, e quando eu me aposentar eu vou morar numa chácara. E eu decidi fazer isso antes de me aposentar. Muito pelo contrário, antes de ter qualquer coisa, né? Antes de ter um negócio. Comprei uma chácara e vim morar numa cidade no litoral do Paraná. Uma cidade bem pequenininha. E aqui eu vi a importância de saber empreender. Porque mesmo uma pequena cidade, e acredito que principalmente as pequenas cidades, elas têm um mercado muito próspero para muitos negócios, mas principalmente elas têm um mercado muito próspero para quem sabe aplicar algumas técnicas muito simples no seu negócio, mas que pode tornar o teu negócio uma referência. Então, a gente veio pra cá sem nenhuma perspectiva, né? Sem nada muito bem definido. E depois de um tempo a gente abriu um escritório de advocacia. Então essa veia do empreendedorismo já tava ali pulsando dentro de mim, né? Tanto é que ao invés de fazer concurso, todo mundo falava, por que você não vai fazer concurso? Porque eu não quero, porque eu não queria, não me via. Trabalhei um tempo no funcionalismo público, na Justiça Federal, mas eu não gostava, não era aquilo que eu gostava. E aí a gente abriu um escritório bem pequenininho, era pobrinho o nosso escritório, mas era bem bonitinho, sempre foi arrumadinho. A gente tinha algumas estratégias já de divulgação, porque a gente não conhecia ninguém. E quando eu falo a gente, é eu e meu marido, que é o Juliano, que trabalha nos bastidores, né? Então, na verdade, ele quase nunca aparece por aqui, mas no curso ele aparece bastante. Lá no Arte de Empreender, que é o nosso curso de empreendedorismo, ele aparece bastante. Aqui ele não aparece tanto, mas por isso que eu sempre falo a gente, porque sempre eu e o Juliano, a gente tá sempre junto, é tipo o meu alter ego, então. E aí a gente abriu um escritório e trabalhando todas essas técnicas, e deu tão certo que a gente expandiu o nosso escritório em menos de 2 anos.
Então, em menos de 2 anos, a gente conseguiu expandir e hoje a gente tem um dos maiores escritórios, se não é o maior escritório de advocacia da cidade, né? Hoje a gente atende várias empresas, então a gente conseguiu expandir aplicando essas técnicas simples. Mas eu ainda queria mais, eu queria trabalhar com venda, eu gosto de estar na rua, sabe aquela pessoa rueira? Sou eu. Eu gosto da rua, eu gosto ali do público, gosto das pessoas, gosto do atendimento, gosto de vender. E um dia eu estava assistindo uma palestra da Unesco, né? E a Unesco falou assim, o representante da Unesco lá na palestra falou assim, que eles recomendam que tenha uma livraria a cada 10 mil habitantes. E aí na época eu olhei pro Juliano e falei assim, Juliano, a gente precisa abrir uma livraria na cidade. A gente precisa. E aí o Juliano falou assim, meu Deus, Fernanda, a gente acabou de consolidar o escritório. A gente tá começando a receber ali os nossos primeiros honorários maiores. Na época acho que foi 6 mil reais ou 10 mil reais, que eu achava que era muito dinheiro. E aí eu falei, mas não quero gastar, eu quero investir. E o Juliano compra minhas ideias ainda, né? Ai, meu Deus. Aí a gente abriu uma livraria em menos de um mês. A gente abriu em 3 semanas, assim. Eu fui fazer um curso de livraria, um curso de livreira, fiz o curso, abrimos a livraria e hoje é uma das maiores referências aqui da minha cidade. Então todo mundo conhece a minha livraria. Por isso que eu te digo que é possível. É possível em pouco tempo você tornar o teu negócio uma verdadeira referência, entendendo o teu público, entendendo vários pontos que eu vou te passar aqui. E aí não é só comigo, né? E o melhor de tudo é que não é só pra mim que funcionou. Ah, mas isso funcionou pra Fernanda. O método dela, né, funcionou pra ela. Não, eu vou te mostrar ao longo dessa jornada a história de vários alunos meus que tiveram sucesso aplicando todas essas técnicas. Um deles acabou de inaugurar um restaurante que é incrível também, que faz acho que uns 2 meses que ele abriu e já é um ponto de referência bem bacana. Já vi bastante gente comentando do restaurante dele na cidade. Então, muito legal. Você consegue tornar o teu negócio uma referência. E o melhor de tudo é que são técnicas extremamente simples que você vai ver. Então, pega um caderno para você anotar tudo e você vai ver o quanto isso pode te ajudar. Ah, e claro que essas técnicas todas não foram técnicas que eu inventei da minha cabeça. São técnicas que são discutidas pelos maiores especialistas do mundo ao longo de toda a história. Então, muitas das técnicas que eu vou trazer para vocês, eu vou falar da referência. Eu tenho MBA em Gestão Estratégica de Negócios, tenho pós-graduação na área, fiz curso no Brasil, fiz curso fora do Brasil, faço parte dos maiores grupos de marketing digital. Então, estou inserida nesse lugar, né? E essas técnicas que eu vou trazer para vocês são simples e elas funcionam porque são discutidas há tantos anos e há tantos anos que elas funcionam, né? Só para você ter uma ideia, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque a maioria dos cursos que você vê, o pessoal fala do funil de vendas. Eu aposto que você já viu alguém falar disso, do funil de vendas. Aí parece que foi a pessoa que inventou essa história do funil, né? Mas na verdade, essa história do funil de vendas é uma técnica que foi inventada por um cara chamado Elias Santelmo Lewis, e ele analisou o percurso de compra do consumidor em 1890. Então, no finalzinho do século XIX foi quando ele sim inventou essa técnica do funil de vendas e é usada até hoje. Mas fica tranquilo que eu vou passar por todo esse passo a passo pra gente chegar lá. Mas pra você ver como são coisas simples, mas que pra você conseguir aprender tudo isso, você teria que passar por uma graduação, por uma pós, por uma MBA, por um mestrado. E aí eu concentro tudo isso aqui para você, as melhores estratégias que funcionam, principalmente para as pequenas e médias empresas se posicionarem e se tornarem uma referência. Fechou? Vamos lá então? Você já tá com o caderninho na mão? Então vamos que vamos para a gente começar a entender esse mundo, esse universo do empreendedorismo. E eu não sei se você está aqui porque você já tem um negócio ou se é porque você quer começar um negócio. Das duas formas, esse conteúdo vai te ajudar. Principalmente se você está no início, né? Se você começou há pouco tempo ou se você está começando, mas nunca é tarde para você mudar e inovar no seu negócio. E eu sempre digo que existem 3 tipos de empreendedores. Só 3, não são quase assim, são 3 tipos de empreendedores. E eu já passei por esses 3 tipos, de empreendedora, né? Já fui essas 3 formas. Então, o primeiro empreendedor, e normalmente a gente é esse tipo de empreendedor quando a gente está começando o nosso negócio, é o empreendedor que vive apagando os incêndios na empresa dele, que vive
tentando fazer o negócio dar certo e que se ele não estiver lá, a empresa não funciona. Se você se identificou, essa fui eu no começo do meu negócio. E normalmente os empreendedores começam assim, porque como não tem muita noção ali de gestão, de estratégia, de planejamento, a gente não consegue delegar nada, a gente não consegue fazer uma gestão no negócio e aí parece que nada funciona. E a gente tá sempre maluco, né? Se você não tá lá, a loja não funciona. Sabe aquela história de que, como que é aquele ditado? O gado só funciona, o gado só engorda aos olhos do dono, não é isso? O gado só engorda aos olhos do dono, acho que é isso. É tipo isso, a pessoa fica com esse ditado na cabeça ali e fala, ai, se eu não estiver na minha loja, não dá certo. Se eu não estiver no escritório, nada funciona. Mas se eu não estiver na minha loja, eles não sabem vender, eu não consigo tirar férias, eu não tenho um final de semana de paz. Eu trabalho, mas eu não vejo lucro de tanto que eu trabalho e eu não tenho lucro. Normalmente a gente começa assim, por falta dessas técnicas simples. E tá tudo bem, é importante começar nesse impulso, né? Nesse gás que você tem no início, eu vou falar sobre isso. Mas o problema é que aí o teu negócio realmente não funciona. Porque você fica tão com isso na cabeça de não funciona, se eu não estiver lá não funciona. Imagine, se fosse assim do gado só engorda os olhos do dono, grandes empresas como a Havan, Magazine Luiza, os donos não estariam milionários, né? Eles não estão lá todo dia. Ou aquele empreendedor, eu tenho uma aluna que quando ela começou a fazer o meu curso, ela falou assim, Fer, eu não consigo sair do caixa da minha empresa. Não dá. Não dá pra eu largar o caixa, não dá pra eu dar o caixa na mão de alguém, não vai saber abrir o caixa, não vai saber fechar. Daí eu falava, meu Deus, criatura, você tem que sair desse caixa, sai desse caixa hoje. Hoje você vai sair do caixa, porque senão ela não tinha paz. Ela tava lá de segunda a sábado, todo dia a loja abria, ela tinha que abrir o caixa. A loja fechava, ela tinha que fechar o caixa. Ela não saía de trás do caixa. E aí o problema é que você não consegue pensar estrategicamente no teu negócio. Porque você só fica preso ali naquela função, né? Não consegue almoçar com a família, não consegue pensar em mais nada, porque você tá preso nessa empresa que não funciona sozinha. Então esse é o primeiro tipo de empreendedor. O segundo tipo de empreendedor é aquele que é o funcionário do próprio negócio. Então, é aquele empreendedor que bate ponto na empresa, sabe? Você tem uma loja, ou você tem uma clínica, ou você tem um escritório, e aí você chega lá todo dia, às 8h30 ou às 9 da manhã, e você vai pra casa às 6 horas da tarde e fala, eu não vou mais pensar no meu negócio. Chega! Já trabalhei? Já trabalhei. Chega! Eu não vou mais pensar na empresa, eu não vou mais resolver pepino, fecha a porta e vai embora. E esse é um problema também, porque muitas vezes a empresa não cresce porque a pessoa está presa nessa ideia de ser funcionário. Nada contra quem é funcionário, tá tudo bem, tem pessoas que se encaixam nesse modelo, né? Se encaixam como funcionários, se encaixam como gestores de grandes empresas, se encaixam como funcionário público. Mas se você não se vê como funcionário, ou se você está fazendo uma transição de carreira ali para um negócio, se você começou agora a ser empreendedor e até então trabalhava na CLT, é muito comum você ficar preso a esse sentimento de que eu preciso cumprir horário, eu preciso chegar todo dia a tal horário, sair todo dia a tal horário. E na verdade, o empreendedor, ele não funciona dessa forma. É muito bom empreender e eu amo empreender, mas não é tanto glamour assim, tipo, eu sou empresário, eu trabalho de tal hora a tal hora, eu tiro férias. Não funciona assim. Muitas vezes a gente precisa ser o primeiro a chegar e o último a sair. A gente precisa abrir mão de algumas coisas em prol da nossa empresa. Então, o terceiro tipo de empreendedor, que é o melhor tipo, né? Que é o tipo que você vai sair dessa semana, é o empreendedor que encontra esse equilíbrio dentro do próprio negócio. Então, que encontra o equilíbrio entre não conseguir delegar, né? Então, conseguir delegar, conseguir fazer a empresa funcionar sem você, conseguir tornar a empresa uma pessoa própria. Quando eu falo pessoa no direito, a gente tem a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Quando eu falo em direito, todo mundo vai embora. Não vai, se acalma. Então, no direito, a gente tem a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica são as empresas. E por que o nome é pessoa? Porque ela é uma pessoa mesmo. A empresa, ela é uma pessoa própria. Então, ela tem a vida
própria dela. E não precisa você, o dono da empresa, tá lá o dia inteiro, ou então tá lá batendo ponto. Você precisa encontrar esse equilíbrio, entender que o trabalho do empreendedor é muito mais estratégico, muito mais estratégico do que operacional. Então, se até hoje você só tá no operacional e não pensa em estratégia, talvez esse seja o problema, que a tua empresa estagnou, né? Que a gente chega nesse momento de estagnação. Porque o empreendedor é o cara que pensa na estratégia, é a mulher que pensa na estratégia. Então, quando eu penso na minha empresa, eu faço muitos planejamentos, eu faço passo muito tempo, né? Eu ia falar perco muito tempo, mas não é uma perda de tempo, muito pelo contrário, eu passo muito tempo fazendo vários planejamentos, entrando em contato com o fornecedor, fazendo networking, e tudo isso faz parte do meu negócio, muito mais do que estar ali. Às vezes o operacional te suga tanto que você não consegue fazer a parte estratégica. Então é importante você entender o que é estratégico e o que é operacional. O que seria o operacional, né? Então, por exemplo, na minha livraria, o operacional é a venda, é ficar lá na livraria o dia inteiro vendendo, o vendedor da loja, ou ficar atrás do caixa, ou embalar e desembalar produto, organizar a estante, arrumar. Isso é o operacional. E isso são coisas que cada vez menos eu faço. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Comecei fazendo tudo? Comecei fazendo tudo. Mas cada vez menos eu fui fazendo por entender que o trabalho do empreendedor é um trabalho muito mais estratégico. E aí eu passei para essa área, essa função estratégica, e hoje a minha empresa funciona sem que eu esteja lá. E o que os meus alunos fazem é exatamente isso, é ir saindo aos poucos do operacional e ficando mais no estratégico para fazer a empresa crescer, fazer a empresa funcionar, tornar a empresa uma verdadeira referência. E é muito doido, né? Porque principalmente quando a gente trabalha com o que a gente gosta, por exemplo, eu com a livraria, eu amo o operacional, eu amo. Tanto é que tem dias, às vezes é feriado, eu libero as meninas, eu falo, não precisa trabalhar no feriado que eu vou ficar aqui, porque eu gosto de ficar lá, eu gosto de atender o público, eu gosto de pegar nos livros, de cheirar os livros quando os livros chegam, eu adoro fazer envio pelo correio, a gente vende para todo o Brasil, para fora do Brasil, né? Então eu adoro fazer esses envios, porque eu mando cartinha, eu escrevo à mão, eu gosto de embalar, eu sinto, e às vezes a gente tem essa coisa, né, de eu faço melhor que o meu funcionário. Não, mas não é para fazer melhor, é porque eu quero fazer, eu gosto de fazer, afinal eu abri a livraria porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo. Então, se você gosta do operacional, tá tudo bem. E que bom que você gosta, é importante que você goste. Mas é importante entender o quanto você deve estar também no planejamento estratégico. Eu falo muito sobre planejamento estratégico porque isso é o grande ponto de virada das empresas. O grande ponto de virada que vai verdadeiramente fazer a diferença dentro do teu negócio é o planejamento estratégico. Então é importante que você faça esse planejamento e entenda como que tudo isso funciona. E aí você pode estar pensando também que, Fernanda, mas por que eu vou fazer isso? E se eu errar? E se não der certo? Tem muito isso, a gente falou nos obstáculos que levam os obstáculos que te impedem de chegar no sucesso, sobre a questão da falta de investimento. Então, quando você desiste de investir na empresa, porque já está tudo bem, que é o caso do funcionário do próprio negócio. Você para de investir seu tempo, de investir dinheiro na empresa, a empresa começa a dar certo, e aí você começa a colocar grana no bolso, mas não reinveste dentro da própria empresa, porque fica com medo. Fala, mas tá tudo tão certo, né? Por que eu vou tentar melhorar se tá indo tão bem? Aquele outro ditado que não faz sentido pro universo do empreendedorismo, né? Mas em time que tá ganhando não se mexe. Mexe porque você coloca mais dinheiro, você investe mais, você cresce, você expande a tua empresa. E é isso que vai fazer diferença. E se você tem esse medo de investir, ou o medo de pivotar quando vê a necessidade, ou o medo de realmente mudar de estratégia ali, né? Muitas empresas foram jogadas para o digital, inclusive eu tô aqui hoje porque eu fui jogada para esse universo do digital. Antes eu só prestava consultoria presencial. Então a empresa o empresário tinha que ir até o meu escritório, a gente marcava, passava os meus honorários, caro, né? Uma consultoria empresarial presencial custa ali 5, 10 mil reais, no mínimo, dependendo do porte da empresa.
E eu só fazia isso presencial. E a gente foi jogado para esse mundo online. E muita gente ainda não veio para esse universo online por medo, por não saber se posicionar, por não saber como fazer. E eu quero que você entenda que a história da humanidade foi construída em cima de erros. Erros mesmo, né? Então, às vezes você tem medo de errar, mas o erro ele é importante. Tem um livro que chama Educar para a Era Planetária. Eu li esse livro quando eu estava fazendo minha pós-graduação em docência. E aí, esse livro é incrível e ele fala sobre... Eu tinha lido na faculdade de licenciatura também, mas eu li de novo quando eu estava fazendo a pós em docência. E foi muito bacana porque ele fala sobre a questão do erro. Ele diz o quanto é importante errar. Tem um capítulo que chama O Erro e a Errância. E ele fala o quanto é importante você errar. Porque quando você erra rápido, você corrige rápido. E na empresa é importante que você erre rápido e corrija rápido. Então, quanto antes você colocar o teu negócio em jogo, antes você vai errar e antes você vai corrigir. Eu sempre dou esse exemplo da própria livraria e eu tenho vários alunos que eu pego no pé deles quando eles estão construindo um negócio, eu falo, abre, vai, faz, agora, a hora é agora, né? O Jean mesmo, vocês vão ver o depoimento dele aqui, ele abriu um restaurante agora, em meio à pandemia, em meio a tudo isso que a gente tá vendo, ele abriu um restaurante. Muita gente falou que ele era louco, né? Da mesma forma que eu já escutei isso de muita gente quando eu abri a livraria. Então, é muito bacana a gente errar rápido. Por quê? Porque a gente corrige rápido e acerta rápido. Quanto antes você colocar o teu negócio ali em jogo, quanto antes você colocar a tua estratégia pra funcionar, antes você vai ver os problemas. Porque vai ter problema. Vai ter muito problema, sabe? O problema é normal. Todo negócio tem problema. Não espere o teu negócio tá perfeito. Eu vou esperar. Eu escuto muito isso. Eu vou esperar a pandemia acabar. Sério? E se não acabar, sabe? Ai, Fernanda pessimista, olha que pessoa horrível que ela é. Mas, gente, já faz um ano que a gente tá nessa situação. E eu comecei a me posicionar aqui no digital e posicionar a minha loja aqui no digital, principalmente, há um ano. E olha o resultado que eu tive nesse um ano. Olha o resultado que os meus alunos tiveram em um ano, sabe? Então, um ano... é pouco tempo, mas é muito tempo. A gente já tá um ano nessa situação. Se em um ano você ainda não se reinventou, a hora é agora. Eu quero te dar essa coragem para você se reinventar e realmente mudar a sua estratégia, realmente fazer o teu negócio dar certo. Eu quero que você se comprometa com o sucesso do teu negócio. E veja como o erro é tão importante, que a América foi construída em cima de um erro. Já parou para pensar nisso? Você sabia que quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele errou? É verdade, ele errou. Na verdade, ele estava indo para a Índia, né? Ele não estava indo para a América, eu nem sabia que tinha América. Ele queria chegar na Índia. E ele chegou na América e fez uma das maiores descobertas da história da humanidade, não é? Então, já imaginou se o Cristóvão Colombo não tivesse saído da Europa? Porque tem uma controvérsia, né, sobre da onde que ele saiu, e ele é italiano, mas ele veio a mando do rei da Espanha. E aí, já pensou se ele não tivesse? Se ele tivesse falado pro rei da Espanha, olha, seu rei, não vai rolar. Eu não sei se vai dar. Eu tenho medo de errar. Eu tenho tanto medo de não chegar na Índia. Eu acho que não vai rolar. Acho que não vai dar boa isso aí, não. É melhor eu não ir, né? Pode ser que eu erre. E aí, ele não falou isso, né? Ele aceitou esse encargo do rei da Espanha, saiu da Europa e foi pra Índia. E errou. E veio parar na América. Então olha que coisa maluca, né? E a América foi construída em cima de um erro. E aí você não quer se permitir errar? Por quê? Por que você não se permite errar? Errar é bom. Errar faz parte do processo. E quanto antes você erra, antes você corrige, antes você acerta, antes o teu negócio cresce. Então o erro ele faz parte do processo. O erro é importante. Então esse medo de errar é a primeira coisa que eu quero que você elimine da sua vida. Pare de ter medo de dar errado. Porque todo mundo tem medo. O medo ele faz parte, né? Então o medo faz parte da gente. Não acho que eu não tive medo. A Fernanda fala isso porque ela não tem medo, é corajosa. Não, a coragem não é a ausência do medo. Eu vi isso num filme. Ai, gente, o filme é tão bobo. Que é aquele filme... Como que é o nome? Diário da Princesa.
filme é bobo, né? Mas a frase é boa, que eles falam: a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais forte que o medo. E é exatamente isso. A coragem não é não ter medo. Então a coragem não é a ausência do medo, não é você não ter medo. Eu também tive medo. Quando eu fui abrir a livraria, eu chamei meu pai e falei: olha, eu vou abrir uma livraria. O que você acha? Você acha que vai dar errado? Você acha que eu vou falir? Né? Porque a gente tem medo. E aí o meu pai me falou uma coisa muito legal, né? Que eu não ia falir. O máximo que ia acontecer é eu ia fechar e ficar com um monte de livro. Pior que é verdade. Esse é o máximo que pode acontecer. Não dá certo, fechar e ficar com esse monte de livro aí parado. Beleza, eu gosto de ler, tá tudo bem, né? Então, você não vai falir. Tá tudo bem. Então o medo, ele é normal e ele faz parte da nossa essência. Mas o que muda é o que você decide fazer com esse medo. Então você decide ir com medo mesmo, decidir que o teu propósito, que o teu negócio, que a tua ideia é mais forte que o medo, ou desistir. Né? Então o que vai mudar, o que muda nas pessoas que têm sucesso é a decisão de que algo é mais forte do que o medo. Se você vê a história de grandes empreendedores, a história do Walt Disney, a história do Walt Disney é uma das mais incríveis que tem, né? Ele decide que vai dar certo, ele decide que sim, que aquilo vai dar certo mesmo, um monte de coisa dando errado. E muita coisa na história do Walt Disney dá errada. O McDonald's, então, ele é passado pra trás. Um monte de coisa dá errado, aquele filme Fome de Poder relata isso, né? Então os maiores empreendedores da história dá muita coisa errada. Outra série que eu amo é a história de Madame C.J. Walker. É incrível, incrível, porque muita coisa dá errado, ninguém acredita nela. E ela foi a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos, porque ela decidiu que sim, que algo era mais forte que o medo de errar, que ela tinha um propósito muito maior com o negócio dela. E é isso que eu quero que você pense. O que é maior? É a tua ideia, é o teu propósito, é você transformar a vida das pessoas. A gente vai falar sobre isso lá na terceira aula, mas todo produto, todo serviço, ele transforma a vida de alguém. Então o que é mais forte? E o teu negócio, ele tem que ser maior, ele tem que ser mais forte, e você precisa fazer o teu negócio dar certo. E a primeira coisa é você assumir essa responsabilidade verdadeira pelo sucesso do teu negócio. Então, existem dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas que assumem as responsabilidades e as pessoas que culpam o mundo externo, né? Então, agora a pandemia é a grande culpada por tudo. Antes da pandemia era a crise. Antes da crise era o governo. Antes do governo era... Tudo é culpa para não dar certo. Você precisa se comprometer. Tem um livro que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu sou apaixonada por esse livro, eu recomendo para todo mundo. E ele fala exatamente, é T. Harv Eker, né? O nome do autor eu não sei como pronuncia, mas ele fala que você tem que assumir a responsabilidade. Você precisa se comprometer. Então eu quero que você se comprometa pelo sucesso do teu negócio. E eu sei que você já é uma pessoa comprometida, porque se você tá aqui assistindo essa aula, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. A gente acabou de passar por um feriado, você podia estar aí, sei lá, se recuperando do feriado, fazendo qualquer outra coisa, assistindo série, assistindo Big Brother, mas você tá aqui comprometido. Isso já mostra que você é uma pessoa comprometida. Mas agora eu quero que você se comprometa com o seu negócio, que você se comprometa com o sucesso do seu negócio, que você diga, isso é transformador. Dizer eu me comprometo. Usa essa hashtag lá, me marca e usa essa hashtag, eu me comprometo, tá? Então quando me marcar nos stories que você tá assistindo essa aula, coloca a hashtag eu me comprometo, que eu quero ver que você realmente está comprometido com o sucesso do teu negócio, que você vai fazer dar certo e que você vai decidir que algo é mais forte do que o medo. E que errar tá tudo bem, que errar faz parte de todo esse processo e que no erro você pode descobrir um grande acerto, né? Quem dirá uma descoberta aí da história da humanidade, como errou Cristóvão Colombo, já pensou? Então no erro que você descobre o seu acerto. Por isso que ele é importante, ele faz parte e o medo de errar, ele é normal, mas você precisa decidir que algo é mais forte que o medo e se comprometer verdadeiramente pelo sucesso do teu negócio. E aí você pode estar pensando, mas Fernanda, eu me comprometo com o sucesso da minha empresa, mas o problema é a minha empresa. A minha empresa não dá.
Minha empresa não dá certo. É que eu trabalho com alimentação. E agora tá tudo fechado. Ou eu trabalho com salão de beleza e o salão de beleza fechou. Eu me comprometo, mas o problema é a minha empresa. O problema é que não dá certo, o problema é o meu funcionário. Ó a culpa externa, né? Você é a primeira pessoa que, além de se comprometer com o sucesso do teu negócio, você precisa acreditar no teu negócio. Eu acredito em você, mas você precisa acreditar de verdade no seu negócio. Porque só quando você acreditar no que você vende, quando você acreditar no seu negócio, quando você acreditar que o seu produto é bom. O seu produto é bom? Me responda. O seu produto é bom? Tenho certeza que sim, né? O seu produto é bom? O que você vende tem qualidade? O seu atendimento é bom? Toda vez que eu faço essa pergunta para os meus alunos, eles respondem, mas é óbvio, claro que é bom, Fernanda. Então, se é bom, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar no teu negócio, a acreditar na tua empresa, porque assim as outras pessoas vão acreditar na tua empresa. O problema não é a tua empresa. Então, imagina você está num barco, lá no meio do oceano. Você tá à deriva lá, sem rumo, não sabe onde tá, sem destino, tá você e o Wilson lá, o náufrago, né? No meio do oceano. O Wilson caiu ainda, perdeu o Wilson. Ficou só você e o teu barco. E aí você começa a pensar, ai meu Deus, esse barco tá uma porcaria, esse barco tá uma bosta. Não vai dar certo, esse barco, eu vou procurar o problema do barco, o problema é esse barco tá, sei lá, tá furado, esse barco vai afundar, esse barco não é bom, esse barco não vai funcionar. Meu Deus, o barco é a única coisa que você tem. A única coisa que você tem é o barco. E o barco que pode te ajudar. E aí, quando você para de pensar que o barco é o problema, você lembra que você tem seu celular. Não tem carregador, mas tem um celular. E o celular ainda tem bateria. E aí você olha o celular e tem sinal ainda. Mas tá quase acabando a bateria porque você ficou, um tempão pensando que o problema é do barco. Tentando resolver o problema do barco que não tinha problema nenhum. O barco tava tudo bem. E se você não acreditar no teu barco, se você não acreditar que o teu barco é bom e que o teu barco vai ficar ali com você, firme e forte, né? Até alguém chegar para te ajudar naquela situação que você tá, aí não vai dar certo. Você precisa resolver o problema imediato, que é, eu preciso de ajuda. Beleza, eu tenho um celular, o celular tá com bateria, liga para alguém, liga para pedir ajuda. Tá tudo bem com o barco. Na tua empresa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então tá tudo bem com a tua empresa. Às vezes você precisa de uma ajuda externa. Você precisa se colocar no lugar. Precisa fazer ali um planejamento. Precisa parar e pensar. O problema não é a empresa especificamente. Tá tudo bem com a empresa. O problema é que tem alguns processos que faltam. Algumas estratégias que não estão bem alinhadas. Alguma coisa que você não sabe. Né? Então, a falta do teu conhecimento, às vezes, não leva ali a tua empresa ao sucesso. Mas é por isso que você está aqui comprometido. Então, é importante você acreditar no teu negócio, você acreditar no teu barco. Se você acredita no teu barco, ele vai te acompanhar. Ele vai ficar com você. Talvez o teu barco não seja o melhor barco. A situação não é a melhor situação, né? Porque você está ali à deriva no meio do mar. Mas se você parar de focar nesse problema que nem é um problema, tá tudo bem com esse barco, e ser grato porque você tem esse barco, e esse barco não tá enchendo água, ele não tá furado, tá tudo bem. Então ser grato por esse barco que você tem, você pode focar em outros problemas. Então se a ajuda vai demorar, você precisa de água. Como você pode fazer para conseguir água? Então você vai focando em outras coisas que realmente importam. Então no teu caso, pode não ser a melhor empresa ainda, mas você precisa ser grato pelo que você tem hoje. Então ser grato por tudo que você já tem e começar a focar no problema que realmente importa, no problema que realmente vai te trazer a solução. Na verdade, o empreendedor é um grande resolvedor de problemas. Por que o empreendedor precisa ser um resolvedor de problemas? Porque quando a gente foca no problema, aí você fala, né? Ai, Fernanda, mas você acabou de falar que não é para focar no problema. Calma, calma.
Tem as técnicas da PNL, não sei se você conhece, que é a Programação Neurolinguística. Tem um livro que fala sobre essa questão do foco também, que chama Essencialismo, que eu gosto muito. Mas enfim, o que eles falam, né? Que quando a gente foca no problema, o problema se expande. Tudo que a gente foca se expande. Então, se você foca no problema, se você só fica ali pensando no problema, a história do barco, fica pensando no barco, fica pensando no problema, ai, minha empresa não dá certo, não vai pra frente, eu não consigo, não vai. Isso se expande. E aí, realmente, você não consegue, e aí o barco não vai te ajudar, e aí a tua empresa não vai te ajudar. O que a gente precisa é focar na solução do problema e não no problema em si, mas focar em resolver esse problema, que é o exemplo que eu sempre dou da lâmpada queimada. Se você fica lá na tua loja, você vai todo dia pra loja e a lâmpada tá queimada, aí no dia seguinte, putz, tem aquela lâmpada queimada. Ai, mas que saco que queimou a lâmpada. Ai, eu preciso resolver a questão da lâmpada queimada. E isso fica ali, ó. Isso fica te drenando. Esses pequenos problemas, eles drenam a nossa energia de uma maneira que aí você não consegue focar no que realmente importa, porque você tá focado nos problemas. Pensa comigo, vamos supor que você foi viajar com uma galera. Com a família toda, ou com uma galera de amigos. Lembra dessa época que a gente viajava com uma galera de amigos? Isso já aconteceu comigo. Você vai viajar com uma galera de amigos, né? E aí você tá numa casa, e aí não tem quarto pra todo mundo. E aí começa a focar de, ai, que não tem quarto pra todo mundo, e quem que vai ficar no quarto tal, quem que vai ficar no quarto tal, e começa a brigar pelos quartos, porque não sabe quem que vai ficar com o quarto não sei o que, quem que vai ficar no quarto não sei o que, e fica todo mundo nessa brigaceira. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, gente. Real, oficial, né? Então, vai viajar com uma galera, o povo fica lá discutindo pelo quarto. Aí sabe o que você faz? Você vai ali numa loja perto da casa que você alugou ali, compra um colchão inflável e fala, pronto, a gente dorme na sala. Resolve o problema. Não fica focando naquele problema. Não fica discutindo e alimentando aquele problema. E é a mesma coisa no teu negócio. Então, se você tem pequenos problemas, você precisa resolver esses problemas. Ah, eu tenho... a lâmpada queimou? Vai lá e resolve. Ou então, muita gente me fala, ai, Fernanda, mas eu tô sem dinheiro. Mas você tá sem dinheiro porque tá focando em estar sem dinheiro e não tá focando no que realmente importa? Ou você não tá focando no que realmente importa e por isso tá sem dinheiro? Entende? Não faz sentido. Na verdade, você precisa focar no que realmente importa para fazer dinheiro, para daí pagar o que você precisa. A falta de dinheiro no teu negócio normalmente é uma coisa que não é tão difícil de resolver. Acredite em mim, eu sei que agora você fala, ai, mas você não sabe o que eu passo. Quando eu fechei a minha loja no primeiro lockdown, que foi em março do ano passado, na verdade não foi bem um lockdown, né? Mas teve um decreto que pedia para todo mundo fechar. E aí na minha cidade todo mundo fechou. Eu vi o decreto e eu vi que não era uma obrigação de suspender os serviços, né? Mas, como todo mundo fechou, e eu moro numa cidade pequena, a gente também fechou. Isso foi lá em março de 2020. E aí, eu tinha uma dívida na época, eu somei tudo que eu devia para os fornecedores, eu tinha uma dívida na época de 20 mil reais. Eu tava devendo 20 mil reais de boletos que iriam vencer. E com a loja aberta eu sabia que eu ia conseguir pagar. Mas com a loja fechada não. E a gente não sabia quanto tempo ia se demorar. Mas ao invés de focar nesse problema, então eu sei o que é estar sem dinheiro. Eu sei o que é ter um problema financeiro. Mas ao invés de focar nos 20 mil, e puta que pariu, tenho 20 mil, o que que eu faço? Tenho 20 mil reais, o que que eu vou fazer? Não foquei nesse problema. Eu falei, como que eu posso vender com a loja fechada? E aí eu comecei a estudar sobre marketing digital, foi aí que eu comprei milhares de cursos aqui, fora, enfim, e aprendi todas essas técnicas, né? E veja que na época eu gastei mais ainda, porque aí eu fui investir em qualificação. Comprei curso aqui, comprei curso fora, comprei um monte de curso. O que aconteceu? Mais dívida, né? Porque aí eu me endividei. Fiz o curso em 12 vezes, mas parcelei em 12 mesmo, sem problema nenhum. Não tinha dinheiro. Me endividei mais ainda, mas por quê? Para aprender a fazer o negócio dar certo, para aprender a vender com a loja fechada. Eu não foquei no problema, não foquei na dívida, nos 20 mil reais que eu tinha para pagar, muito pelo contrário, foquei no que eu vou fazer para vender com a loja fechada. O que eu vou fazer para aprender, porque o meu negócio funciona. Se ele funciona tão bem no físico, por que eu não posso trazer ele para o digital? E aí foi muito simples, né? Foi aplicar todas as técnicas que eu já sabia, mais todas as técnicas que eu aprendi e levar tudo isso para o digital.
legal. Então, na verdade, às vezes a gente está focando na coisa errada. O meu foco não poderia ser na dívida. E o teu foco, se você tem um problema financeiro, qualquer problema que você tenha, o seu foco não pode ser no problema, mas tem que ser na solução do problema. Então, como que eu vou resolver esse problema? Como que hoje eu vou resolver esse problema? Eu preciso investir? Eu preciso estudar? Eu preciso me qualificar? Eu preciso trocar a lâmpada que está queimada? Então é isso que eu vou fazer. E resolver o problema. Porque esse pequeno problema, ele drena tua energia. E isso não pode acontecer. Você precisa resolver o problema. Da mesma forma, quando tá lá na casa com uma galera e não tem um quarto para todo mundo, você vai lá, compra um colchão e dorme na sala. Entende? É a mesma coisa. Você foca na resolução do problema. Então, o empreendedor não é a pessoa que vai focar no problema, mas sim vai ser um resolvedor de problemas. E isso não significa que você tem que estar o tempo todo no teu negócio resolvendo problemas. Lembra que eu te falei lá no começo que existem 3 tipos de empreendedores? O que fica o tempo todo resolvendo, o funcionário e o que encontra o equilíbrio. Então a ideia é que você seja esse terceiro empreendedor, o que encontra o equilíbrio, o que é um resolvedor de problema, que está ali presente na empresa, que está pensando de forma estratégica, mas que não precisa estar ali o tempo todo, drenando toda a sua energia, a partir de tudo isso que eu tô te ensinando. E aí se você está pensando, né, ai Fernanda, mas meu Deus, que técnicas são essas, né? Você não vai me falar as técnicas? A grande questão é que não adianta eu te dar uma lista de técnica aqui, que eu passo para o pequeno empreendedor, que eu passo para a pessoa que é do serviço, ou para quem já tem fábrica, para quem já tem uma média empresa, uma empresa quase de grande porte, e você aplicar tudo no teu negócio sem você ajustar essa mentalidade. Então, na verdade, antes de mais nada, a gente precisa ajustar a nossa mentalidade. Por muito tempo eu achava isso uma grande bobagem. Eu já falei disso nos meus stories, já falei isso várias vezes. Porque eu olhava lá na livraria aquela seção de livros que são categorizados como autoajuda, né? E aí eu olhava lá e falava, isso é besteira, isso aí é balela, isso aí não serve pra ninguém. E um dia eu dei uma chance para esses livros. E são incríveis. Tem muita coisa lá que não é... Eu acho autoajuda um nome ruim, na verdade, porque são livros extremamente técnicos. A questão da PNL, da programação neurolinguística, vem de livros que ficam nessa categoria. Todas essas técnicas de programação neurolinguística estão lá. Então, na verdade, muito mais do que você entender as técnicas de gestão, que eu vou te falar, né, não é uma enrolação, você precisa ajustar a tua mentalidade. Entender que você precisa ser este resolvedor de problemas, que a sua empresa precisa dessas estratégias e que você precisa, antes de qualquer pessoa, antes de mais nada, acreditar na sua empresa. Acreditar naquilo que você vende, porque só assim as pessoas vão acreditar no que você acredita. As maiores empresas da história, o Steve Jobs, o que ele era, né? Uma pessoa que fazia com que os outros acreditassem no que ele acreditava. Então, talvez ele nem fosse o mais inteligente. Ele era muito inteligente, né? Mas talvez ele não fosse o mais inteligente. Mas ele conseguia fazer com que as pessoas acreditassem no que ele acreditava, porque ele verdadeiramente acreditava no que ele fazia. Então, antes de aplicar qualquer técnica, não adianta. Não adianta você pegar um MBA de gestão, igual eu fiz, e aplicar tudo cegamente ali no teu negócio. Se você não entender que o teu negócio precisa de você, que tá tudo bem errar, que o erro faz parte, que o erro pode ser um acerto no meio do processo, que quanto antes você erra, antes você vai acertar. E isso é importante, essa correção de pequenos erros dentro do teu planejamento estratégico é extremamente importante para que a tua empresa cresça de forma sólida. E se você não acredita em tudo isso que eu tô te falando, o primeiro arquivo de riqueza, acho que é o primeiro, né, Ju? Lá dos Segredos da Mente Milionária, é ficar uma semana sem reclamar. Então, você faz esse exercício. Você fica uma semana sem reclamar de nada, tá? 7 dias, sem reclamar. Faça esse exercício e você vai ver como é transformador e como é difícil. Mais do que transformador, é extremamente difícil ficar 7 dias sem reclamar. A gente está tão acostumado a ficar reclamando de tudo, reclamando de que, ai, por causa da pandemia, ai, por causa da crise, ai, por causa...
A gente reclama de tudo, que a gente não consegue ficar 7 dias sem reclamar. Mas a transformação que a gente tem na gente mesmo e no nosso negócio por ficar 7 dias sem reclamar é absurda. Faça esse exercício. Lembra que eu te falei do comprometimento? E eu sei que você é uma pessoa comprometida, porque você tá aqui, sei lá, faz quanto tempo aqui já que eu tô te falando, que eu tô conversando com você e você tá aqui. Então, se você se compromete, se você é uma pessoa realmente comprometida e se compromete com o sucesso do teu negócio, fique uma semana sem reclamar, pensando estrategicamente no teu negócio. Fique uma semana sem reclamar. E você vai ver a transformação que isso vai causar na tua vida. E aí você vai ver que todas essas técnicas de programação neurolinguística não é uma bobeira, uma balela, igual eu pensava que eram. Elas são muito transformadoras, porque o sucesso, ele começa na nossa mente. Antes da gente ter o sucesso, não adianta a gente querer ter o sucesso da nossa empresa se a gente não acredita que a gente pode ser um sucesso. Então, a gente tem muita síndrome do impostor, né? Da gente não acreditar na gente mesmo, mas a gente precisa entender que a gente pode sim ter um negócio de sucesso e se comprometer com esse sucesso. Esse compromisso, ele é muito importante. É você falar, eu vou me comprometer, eu vou pagar o preço pelo sucesso, porque tem preço a se pagar, claro que tem. Não vou dizer que você não vai trabalhar final de semana, que você vai ter um mês de férias por ano, porque vai acontecer. O sucesso, ele vem com muito trabalho, mas quanto mais estratégico o teu trabalho for, melhor você consegue dosar, sem você pirar, porque o que eu vejo são empreendedores malucos, que ficam ali o tempo todo, nossa gente, eu vejo gente que entra na loja tipo 8 da manhã, fecha a loja 6 da tarde, e sempre me fala, né, se eu não estiver lá não funciona, mas aí a culpa é sua. E eu tô aqui pra isso, pra você ver que é possível você ter um negócio sem você estar lá pirando o tempo todo. Então você vai ver que as técnicas que eu vou te falar são simples, igual essa de ficar uma semana sem reclamar. É simples, não é? Mas não é fácil, você vai ver que é bem difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado nesse mundo de reclamar, de culpar o outro. E aí, quando a gente para e assume o compromisso pelo nosso sucesso verdadeiramente, a coisa vai mudar, tá bom? Então, veja essa aula com calma, se precisar, assista de novo. Se ficou com alguma dúvida, me manda nos comentários, me manda lá no direct, se você não quiser falar em público, né? Aqui nos comentários que ficam públicos, manda lá no direct do Instagram, fala, Fer, eu me sinto assim, é dessa forma que eu me sinto, eu vou mudar, eu me comprometo. Tira um print, posta lá nos seus stories que você está assistindo, chama os seus amigos também, porque nos Segredos da Mente Milionária ele fala sobre a mentalidade de abundância, né? Não a mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de abundância? É você querer que as outras pessoas tenham sucesso também. Não essa coisa de, eu vou fazer esse curso, não vou contar pra ninguém que eu tô fazendo. É bom, chama seus amigos que são empreendedores também, você pode até discutir com eles sobre o que você tá vendo aqui. Isso é super legal. Então conte pras pessoas, posta lá nos seus stories que eu quero ver e coloca a hashtag eu me comprometo, que eu quero saber que você tá verdadeiramente comprometido com o sucesso do teu negócio. E aí na próxima aula eu vou te passar essas técnicas para você aplicar no teu negócio, mas antes você precisa entender todos esses princípios da mente milionária mesmo, né? Da mente de sucesso, da programação neurolinguística, da programação do seu cérebro, para você entender que tudo vai mudar a partir da sua mente, tudo vai mudar a partir do momento que você assumir essa responsabilidade, entender a importância desse erro no teu negócio. E na aula que vem você vai aplicar essas técnicas simples, combinado? E se você tá achando, eu não sei se é pra mim, eu não tenho certeza se vai funcionar na minha empresa, eu te digo para você vir na aula que vem e aplicar no teu negócio, porque você vai ver que vai funcionar. Eu tenho aluno que tem restaurante, tenho aluno que é infoprodutor, tenho aluno que tem loja de moda feminina, tenho aluna psicóloga, já tive aluno arquiteto, enfim, das mais diversas áreas e funciona, tá? Então, fica tranquilo, vem na aula que vem que você vai ver que vai funcionar no teu negócio. Então, se ficou com alguma dúvida, manda pra mim, manda aqui nos comentários, manda no meu direct que eu quero saber. Eu espero você na próxima aula com o caderno na mão de novo, se precisar assista essa aula novamente. E não esquece de usar a hashtag eu me comprometo, combinado? Nos vemos na próxima aula, um beijo pra você e até lá!